Jesus quer alcançar você. E como a vida imita a arte e a arte imita a vida, existe um quadro do Michelangelo que ele pintou no teto da Capela Sistina na Itália e mostra um retrato daquilo que representa o desejo de Jesus, o desejo de Deus em alcançar você. Não sei se você tem a mesma sensação que eu, mas nesse quadro parece que Deus está se esticando e Adão está muito despreocupado, muito sossegado, fazendo a força que dá, fazendo se é que pode ser chamado de esforço, né? Mas colocando a sua mão à disposição, enquanto que Deus que deu o seu jeito e toque em mim. Esse retrato, essa pintura, ela chama a criação de Adão. Eu penso que é exatamente isso que estava na mente de Deus desde o início dos tempos. Deus querendo alcançar a gente. Deus querendo alcançar o nosso coração. Deus querendo se demonstrar como um pai muito amoroso, um pai muito carinhoso, um pai muito afetuoso, que insistentemente se declara para os seus filhos. Um pai que não poupa esforços, extravagante, um pai pródigo, um pai gastão, um pai que está o tempo todo querendo ter relacionamento com os seus filhos. E quando eu olho para a Bíblia toda, eu encontro isso, essa verdade na palavra de Deus. Eu quero que você abra comigo, por favor, a sua Bíblia em Isaías 49. E nós vamos ler alguns versos de Isaías 49. Por favor, abra comigo. Estou procurando meu esboço, que eu acho que ele caiu. Ah, não, está aqui. Isaías 49, verso 8 em diante. Assim diz o Senhor. Esse texto de Isaías é um texto que tem como estilo literário o diálogo. Diálogo é quando duas ou mais pessoas estão conversando. E aqui tem um momento que Deus está se declarando, falando com o seu povo. O seu povo que é chamado de Israel. O seu povo que é chamado em alguns momentos, inclusive aqui, de Sião. O seu povo que é chamado de igreja. Os santos, os seus filhos. E nós hoje estamos aqui reunidos e em volta do nome de Jesus, em volta da vontade de buscar o Pai. Então esse recado também é para a gente. Esse recado é para o teu coração. Então eu não quero que você escute essas palavras como você escuta as outras vozes da tua vida. Eu não quero que você ouça essas palavras como você ouve a televisão, como você ouve alguém que você tem um romance, alguém que você tem aberto a sua vida para exercer influência. Eu quero que você ouça essa palavra como a palavra que de fato é do próprio Deus para você. Toda vez que a Bíblia diz, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, você precisa se preparar. Não dá para ler o texto corrido. Não dá para ler a Bíblia de forma irresponsável. Não dá para ler isso aqui como se lê revista de fofoca. Não dá para ler isso aqui como você lê um jornal do dia. Aqui você está lendo e permitindo que a sua mente seja inundada com a palavra do Senhor. Então eu quero que você mude aí na sua cabeça a chave.
que abra na sua alma aquele lugar que só o Senhor pode entrar. Então, assim diz o Senhor: no tempo favorável, eu lhe responderei, e no dia da salvação eu o ajudarei. Eu o guardarei e farei que você seja uma aliança para o povo, para restaurar a terra e distribuir suas propriedades abandonadas, para dizer aos cativos: saiam, e aqueles que estão nas trevas apareçam. Eles se apacentarão junto aos caminhos e acharão pastagem em toda a colina estéril. Não terão fome nem sede. O calor do deserto e o sol não os atingirão. Aquele que tem compaixão deles os guiará e os conduzirá para as fontes de água. Transformarei todos os meus montes em estradas. Os meus caminhos serão erguidos. Veja, eles virão de bem longe, alguns do norte, alguns do oeste, do leste. Gritem de alegria aos céus, regozijem-se, ó terra, irrompam em canção, ó montes, pois o Senhor consola o seu povo e terá compaixão de seus afligidos. Sião, porém, disse. E como é um diálogo, agora você vai ver o que o povo de Deus fala. Sião, porém, disse: o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. E o Senhor volta a dizer: haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. Seus filhos apressam-se em voltar. E aqueles que a despojaram afastam-se de você. Ergam os olhos e olhem ao redor. Todos os seus filhos se ajuntam e vêm até você. Juro pela minha vida que você se vestirá deles todos como ornamento. Você se vestirá deles como uma noiva, declara o Senhor. Apesar de você ter sido arruinada e abandonada, e apesar de sua terra ter sido arrasada, agora você será pequena demais para o seu povo. E aqueles que a devoraram estarão bem distantes. Os filhos nascidos durante o seu luto ainda dirão ao alcance dos seus ouvidos: este lugar é pequeno demais para nós, dê-nos mais espaço para nele vivermos. Então você dirá em seu coração: quem me gerou esses filhos? Eu estava enlutada e estéril, estava exilada e rejeitada. Quem os criou? Fui deixada totalmente só, mas estes de onde vieram? Assim diz o soberano, o Senhor. Veja, eu acenarei para os gentios, erguerei minha bandeira para os povos. Eles trarão nos braços seus filhos e carregarão nos ombros as suas filhas. Reis serão os seus padrastos e as suas rainhas serão as suas amas de leite. Eles se inclinarão diante de você com o rosto em terra, lamberão o pó dos seus pés. Então você saberá que eu sou o Senhor. Aqueles que esperam em mim não ficarão decepcionados. Esse texto é riquíssimo, uma verdadeira declaração de amor de Deus. Ele fala com o seu povo, e ele mesmo sabe qual é a queixa do seu povo. O povo que havia sido arrasado e ainda sofria ameaças de exílio, de cativeiro. Esse povo que estava se lamentando, esse povo que não via solução, esse povo que estava desamparado, como ele mesmo diz aqui: o Senhor nos abandonou. O Senhor traz uma resposta, uma palavra para esse povo. E ele diz: ainda que exista a possibilidade
E hoje, no mundo que nós vivemos, uma mãe se esquecer do seu filho, uma mãe se esquecer do seu filho, mesmo que isso aconteça, eu, o Senhor, não me esquecerei de você. Os seus filhos, os seus cidadãos, aqueles que estavam antes aqui por causa da perseguição, por causa do cativeiro, por causa da guerra, por causa da fome, foram dispersos, eu vou trazê-los. E vocês não vão mais se considerar desamparados, esquecidos, porque eu vou reunir vocês de novo. Eu vou trazer vocês para perto de mim. Eu vou acolhê-los de novo. Eu vou ajudá-los a se recuperar do trauma. Eu vou atraí-los. Mas quem são esses que a gente não conhece, que não eram do nosso povo, que não era da nossa gente, e eles estão voltando? E Deus fala, eu vou trazer pessoas de todos os lugares. E eu vou de novo construir uma nação para mim. E eu vou de novo restaurar Israel. Eu vou restaurar Sião. Eu vou restaurar os meus filhos. Porque o desejo de Deus em todas as Escrituras é de alcançar você. E Ele só descansa quando Ele te vê regressando, voltando, trazendo para Ele de novo o seu coração. Ele só descansa enquanto você se deixar ser alcançado. Existem outros momentos que Deus se declara assim na sua palavra. Tem algumas palavras que Jesus, que o Senhor Deus, que em vários momentos o nosso Pai se declara sendo alguém que está muito desejoso de ter intimidade, de ter relacionamento, de ter comunhão. Em outros momentos, inclusive, parece que Deus é um grande romancista. Se você for ler, por exemplo, o livro de Oséias, e nós vamos ler uma parte do capítulo 11, existe uma peculiaridade. Deus se revela como um marido traído. O povo dele, o Sião de Deus, o Israel de Deus, os seus filhos, adulteraram, preferiram outra coisa, outro Deus, outra mulher, outra amante, ou então outro amante, do que ter relacionamento com Deus. Uma linguagem romântica. Deus usa isso. Vocês cometeram adultério espiritual. Vocês estão flertando com alguém que não sou eu. Vocês estão sendo preparados como uma noiva. E existe então uma riqueza de palavras na Bíblia toda. Um pai que espera pelo filho, um marido ou um noivo que espera pela noiva. Existem outras palavras dizendo que ele é uma mãe também que espera pelos seus filhos. Ele quer alcançar a gente e ele usa todo o seu repertório, todas as ilustrações. Ele usa da poesia,
para atrair, para alcançar, como se ele jogasse uma corda e começasse a puxar você, te laçar. Como um Deus, como um pai apaixonado. Eu quero que você abra comigo lá em Oséias. Você vai passar um pouquinho aí na sua Bíblia de dificuldade para achar Oséias, mas é só seguir. Nós estamos em Isaías, só dá uma folhada para frente que você vai encontrar Oséias. Eu quero que você abra comigo no capítulo 11. Oséias, capítulo 11. Oséias, um profeta de Deus, também havia sido traído. E Deus falou da mesma forma que você, Oséias, foi traído pela sua esposa. Eu quero dizer que Israel me traiu, me abandonou, preferiu seus amantes, preferiu seus ídolos, cometendo então adultério. Da mesma forma, eu vou atrás do meu povo, atrás dos meus filhos, atrás da minha mulher. Porque o amor apaga a multidão dos pecados. Porque o amor que eu tenho pelo meu povo é um amor inexplicável. E essa palavra de Oséias capítulo 11, eu vou ler alguns versos, apenas o 1 ao 4, tem a declaração de Deus por nós. Nós, sua esposa, nós, os seus filhos, nós, o seu povo, que Ele constantemente dedica esforços para nos alcançar. Oséias capítulo 11, verso 1 em diante. Quando Israel era menino, eu o amei. E do Egito chamei o meu filho. E o Egito aqui é uma nação que oprime Israel. Depois outras nações vão oprimir Israel, por exemplo, a Babilônia, os filisteus. E ele está dizendo aqui, todo o tempo, quando vocês foram oprimidos, toda vez que vocês sofreram por sair de perto de mim, por querer seguir seus próprios rumos, então, antes mesmo, eu já amava você. Imagina essa cena como um marido traído. Se coloca nesse lugar, imagina só a sua esposa. E apesar do que ela fez, esse marido chega, marca uma conversa, e olhando no olho, o marido diz: quando você foi procurar em outro lugar, eu te amei. Porque o meu amor não está condicionado a você. Eu te amei. E você pode querer se afastar de mim, mas eu vou continuar aqui te amando. Verso 2: Mas quanto mais eu o chamava, mais eles se afastavam de mim. Eles ofereceram sacrifícios a ídolos, queimaram incenso para os ídolos esculpidos, mas fui eu quem ensinou Efraim a andar. E aqui Efraim é, de novo, referência a uma região, ao povo de Deus. Mas fui eu que ensinou Efraim a andar, tomando nos braços, mas eles não perceberam que fui eu quem os curou. Eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor, tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-lo.
como o marido faz pela esposa doente, como um pai que faz pelo filho. Inclusive, esse texto de Osés, capítulo 11, é chamado de a parábola do filho pródigo do Antigo Testamento. Eu te amo, e eu vou continuar te atraindo, te envolvendo com os meus laços, me declarando, me provando, me revelando para você como esse Deus que quer te alcançar. Na parábola de Jesus, em Lucas capítulo 15, ele vai falar que esse filho obstinado, esse filho que não quer nada com o seu pai, ele quer lucrar com o pai, ele quer receber algo, ele quer ter as bênçãos e não ter o pai. Esse filho vai, quando esse filho ainda está no caminho, depois de passar por todo tipo de perda, de trauma, de problema, ele volta e o pai vai ao seu encontro. E se você acha que o filho vai para casa porque ele quer o pai, você está enganado. O que ele quer é comida. Ele fala isso. Eu vou voltar porque lá na casa do meu pai os seus empregados estão melhores do que eu aqui. E às vezes o nosso amor é assim. O nosso amor é igual ao amor de Pedro. Não, Senhor, eu vou morrer por ti. Sabe, Pedrão, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Nosso amor é muito frágil. O nosso amor, às vezes, tem interesse. Aí a gente vem para casa, e a gente encontra com o nosso pai, e quando a gente começa o nosso discurso, a nossa tentativa de falar alguma coisa que está no nosso coração e a gente não quer revelar o quanto que a gente, na verdade, não ama, mas quer continuar sendo abençoado. Às vezes é isso que acontece na hora que a gente vai adorar. A gente, no mínimo, pensa em Deus. Porque, na verdade, o que a gente quer é se sentir bem. É a conversa fiada do filho. Ô pai, então... O pai coloca o dedo na boca do filho e diz, não me venha com chorumelas. Quando você, meu filho, foi, eu já te amava. A Bíblia diz que, inclusive, esse pai, quando vê o filho, ele corre na direção do filho e abraça esse filho como enforcando o filho, sufocando o filho de tanto amor que não cabia nele. Não era para dar um castigo, não. Vem cá agora, desgraçado. Era um amor que sufoca, o amor de pai. E Jesus comparou esse amor a Deus. É assim que Deus está o tempo todo fazendo. Ele está te alcançando, Ele está te cercando, Ele está te envolvendo com laços de bondade. Ele está se declarando para você. Ele escreve cartinha de amor, ele escreve bilhetinho e coloca na geladeira quando vai sair para o trabalho. Ele prepara uma mesa para você e diz assim, eu te amo, tenha um bom dia. Esse pai que corre na direção do filho obstinado, no filho interesseiro, no filho que gastou tudo, ele volta e o pai abraça sufocantemente e diz, preparem agora do bom e do melhor. Anel no dedo, sandália nos pés, novas roupas, matem o novilho gordo.
Não é matem qualquer novilho gordo, é matem o novilho gordo. Aquele que está preparando para a ceia de Natal. Natal começou agora, o meu filho estava morto e ele reviveu. Estava perdido e foi achado. Oséias 11, Lucas 15. Pai falando para o filho. Jesus falando para os seus discípulos. A mesma história. Ele quer alcançar você. Ele quer alcançar você. E quando eu olho para aquilo que Jesus fala, quando ele conversa com Zaqueu, e as pessoas o recriminam, porque Zaqueu não era flor que se cheire, e aí no final ele fala, o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Eu vim para resgate, eu não vim para ser servido, eu vim servir e dar a minha vida em resgate de muitos, diz Lucas 19. Jesus só confirma o que está sendo dito em todo o tempo. Ele quer te alcançar. Ele quer te alcançar. Ele quer te laçar com seus laços de amor, com seus laços de bondade. Aí chega Jesus em Jerusalém e ele olha para o comércio da fé. Jesus chega para os religiosos, para aqueles que acham que têm o Pai, que estão na presença de Deus, e diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, que é rebelde, que é obstinado. Eu gostaria, olha a linguagem que Jesus usa, eu gostaria, olha a imagem que ele constrói. Você vai achar que isso é muito infantil, muito, com perdão da palavra, tosco. Olha o que Jesus diz. Eu quero que você leia esse texto, abra comigo aí. Eu não vou recitar porque eu quero que você veja. Mateus 23, verso 37. Olha só como Jesus se refere ao seu povo. Lembra que eu falei que o povo era chamado de Israel, de Sião, e Jesus está exatamente na capital do povo, Jerusalém. Ele está exatamente no púlpito, diante da sua igreja, diante do seu povo, diante dos ditos espirituais, daqueles que aparentemente foram alcançados por Deus um dia, que são filhos, que são a noiva. Olha só o que Jesus fala, verso 37 de Mateus 23. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Quantas vezes eu quis receber vocês, abraçar vocês, cuidar de vocês. Há um termo na psicologia que se chama maternagem. Tanto homem, pai, quanto mulher, mãe,
podem fazer maternagem, que é cuidado, que é afeto, que é abraço, que é beijo, que é cheiro, aquilo que eu tenho feito com a Alice todos os dias. Maternagem. E é tão bom enquanto ela é bebê. É tão bom quando ela ainda é como um pintinho, que pode estar debaixo das minhas asas. Imagina você que é pai, e eu tenho cada vez mais pensado nisso. Seu filho olha para você e olha com desprezo. Olha para você e diz assim: o que você crê? O seu Deus não é o meu Deus. Eu falei isso ontem no piquenique, que o meu sonho, depois que a Alice nasceu, o meu sonho, meu primeiro sonho, agora, daqui para frente, é ver a minha filha entregando a sua vida para Jesus. Vocês imaginam quanto eu quero isso? Eu que já preguei para tantas pessoas, preguei para multidões e pessoas se converteram, levantaram as suas mãos e se entregaram a Jesus, e eu chegar no momento e a minha filha não fazer isso. Que desastre! Que desastre ganhar todos e não ganhar os da minha casa. Eu quero estar lá quando ela for batizada. Por mim ou por outra pessoa. Porque é isso que arde no coração de um pai. E tenho certeza que no coração de uma mãe. Eu estou aqui esses dias com o meu pai e com a minha mãe, estão ali. Dá um tchauzinho, papai e mamãe. Depois vocês vão receber 700 abraços. E eu tenho uma dívida de amor muito grande com os meus pais. Eu lembro de noites que eu estava doente, gripado, e a minha mãe passando Vick no meu peito. Eu lembro de uma vez que eu bati o carro e o meu pai foi lá me resgatar. E eu fiquei assustado, eu falei: pai, tinha 18 anos, tinha acabado de tirar a carta, bati o carro. Bati num Corolla zerado. E meu pai poderia chegar assim, não podia ser um carro mais simples. Mas não, ele chegou lá e disse: a gente trabalha e resolve isso. Não se preocupe. Ele usa uma frase que é muito dele. Eu não vou usar, porque talvez algumas pessoas não entendam o nosso contexto. Mas, filho, isso a gente resolve. E o pai, o nosso pai, sente o mesmo desejo de nos alcançar. A Bíblia fala que quando um filho ou alguém que era criatura se converte, há uma grande festa nos céus. Porque esse filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Anel no dedo, sandália nos pés, roupas limpas, roupas novas. E não há mais um cordeiro para matar, porque Jesus já morreu. O bezerro cevado já foi morto. Antes, ainda quando nós éramos pecadores, Ele nos amou. E aí a gente fica dando de filho rebelde,
filho obstinado, filho que quer gastar a vida com prostitutas, cometendo então adultério espiritual. O nosso pai que foi tão amoroso, o nosso noivo que foi tão amoroso, mas a gente não quer, a gente prefere outra coisa, a gente prefere outros rumos, a gente prefere de Deus fugir. A gente usa muito uma palavra nossa evangélica, que é num momento como esse, uma pregação como essa, a gente pergunta no final: quem quer aceitar a Jesus? Nada contra essa frase. A questão é que nós não estamos na condição de aceitá-lo. A Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Como é que alguém morto pode aceitar alguma coisa? Então o que deveria ser feito era assim: Senhor, você quer aceitar ele? Levanta a mão. Então vem aqui para a gente, vamos orar por ele. E o que a gente faz como filhos, e agora que a gente foi alcançado por Ele, o que a gente faz daqui para frente é querer que o Pai alcance as pessoas, assim como Ele nos alcançou. E a gente não tem que olhar para o outro sendo mais alto, ou privilegiado, ou melhor que ninguém, porque Ele nos alcançou. O desejo dele é que a gente comece agora a olhar para as pessoas e diga: Senhor, alcança aquele lá. Senhor, alcança aquela prostituta. Senhor, alcança aquele outro jovem. Senhor, alcança aquele outro que está obstinado, que ouviu todas as suas declarações de amor e não se rendeu, e não se entregou. A gente tem que começar agora a andar por aí e dizer: Senhor, alcança aquele. Senhor, alcança. Senhor, o Senhor fez isso comigo. Eu que estava morto nos meus delitos e pecados, o Senhor me achou. Quando eu olho para algumas pessoas da minha própria família que ainda não se entregaram a Jesus, o meu coração dói. Porque o Pai está o tempo todo querendo alcançar a gente. E Ele me alcançou. Ele disse: eu te escolhi. Como o Dani bem lembrou do Salmo 139. Antes, quando você era algo sem forma, Antes de você ser um ovo, um espermatozoide no óvulo, antes, todos os teus dias estavam escritos no meu livro. E ainda você pode dizer: mas eu não sinto Deus, eu me sinto que eu fui abandonado por Deus, eu fui rejeitado por Deus. Eu não sinto Ele vindo me resgatar. Eu não sinto que Ele veio para buscar e salvar quem estava perdido. Eu não sinto isso. Mas a palavra de Deus nos garante que ainda que uma mãe se esqueça do seu bebê enquanto mama, e hoje nós ouvimos tantas bizarrices por aí, e é muito possível que uma mãe se esqueça. Mas o Senhor fala: assim diz o Senhor, eu jamais me esquecerei de você. Eu gravei o seu nome na palma das minhas mãos. E os teus muros, e você cidade, você pessoa, você esposa, você, meu filho, está sempre diante de mim. Eu não tiro você da minha cabeça.
Nosso Deus é um Deus apaixonado, um Deus que vem nos salvar, que faz festa quando a gente o recebe, que faz uma grande festa no mundo espiritual, e a igreja tenta reproduzir isso, né? No mundo físico, também celebrando, se alegrando, abraçando e dizendo: seja bem-vindo, seja bem-vindo. A minha oração, queridos, nessa noite, é que você permita que Deus alcance você. Que você pare um instante e pense o quanto Ele te cercou toda a tua vida. Eu não senti Deus pela primeira vez quando eu então estava num culto e fui tocado e eu levantei a minha mão. Se eu parar para pensar, eu vou ver Deus me cercando sempre. Deus me escolhendo sempre, colocando o dedo para mim, apontando, colocando um X na minha costa, dizendo: você é meu. Eu te escolhi. Não foi vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. E o designei, diz o Senhor, para que você vá e alcance outros. Se você olhar para a sua vida, você vai ver Deus te cercando, colocando sinais, até muito antes da sua conversão. Pare um tempo e perceba isso. A realidade é que Deus sempre esteve se revelando, se manifestando, falando. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento as obras das suas mãos. Um dia conta para outro dia, uma noite revela para outra noite. Não há som, nem palavras, mas em todo o universo se ouve a sua voz. E quantas vezes você ouviu a voz? A mesma voz que acalma o mar. A mesma voz que disse: haja luz. A mesma voz te dizendo: eu te amei. Você não vai encontrar esse amor em outro lugar. Pode procurar. Pode procurar. Quando a gente permite que Deus nos ame e a gente então reaja, corresponda ao amor dele, aí tudo que a gente ama direito. Aí a gente vive de verdade. Aí a gente começa a experimentar essas coisas que ele fala para Sião. Você vai ver maravilhas, você vai ver coisa acontecendo, gente vindo. Você vai ver aquilo que você não percebia antes, porque você não vivia e não estava no reino. E por não estar no reino, você não tinha percepção. E agora que você está no reino, você começa a ver essas coisas acontecendo. Você começa a ter uma visão, a enxergar coisas que você não enxergava. A minha oração é que todos que estão aqui nesse auditório, inclusive aqueles que estão na igreja há muito tempo, que você seja alcançado por Ele. Você que está longe, que você escolha hoje dizer: Senhor, eu aceito. Apesar de
saber que eu não tenho como aceitá-lo se o Senhor não me aceitar. E eu vim aqui nessa noite para te dizer que o Senhor te aceita, te ama, te procura, Ele te laça com os seus laços de amor. E como uma mãe, como uma galinha que quer os seus pintinhos debaixo das suas asas, sendo cuidado, sendo sarado, sendo tratado, sendo amado de verdade. O Senhor quer que essa realidade aconteça na tua vida hoje. Quero te convidar aí no teu lugar a orar, a falar com Deus. Quem Ele precisa alcançar? Existe alguém que precisa ser alcançado ou alcançada por Deus, pelo Pai? Quais são as pessoas da sua família que precisam ser alcançadas? Diga isso para o Senhor. Diga: Deus, alcança o meu filho. Senhor, alcança minha esposa. Senhor, alcança aquele meu amigo, alcança meu pai, alcança minha mãe. De repente você vai perceber que é você que precisa ser alcançado, que Ele já te cercou, por detrás e por diante, pela direita, pela esquerda, por baixo, por cima. Ele insistentemente se declara para você quanto Ele te ama. E eu quero que você, nessa noite, que quer ser alcançado, eu quero que você corajosamente fique em pé onde você está. E alguém vai te dar um abraço, representando o próprio abraço do Pai, dizendo para você: bem-vindo de volta. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu te amo, ei. Você jamais fugirá das minhas mãos. Eu te escolhi. Não foi você que me escolheu, eu te escolhi. Até quando você vai resistir à minha voz? Até quando você vai querer lutar? Para de lutar. Deixa eu fazer. Deixa eu fazer a obra da tua vida. Deixa eu te resgatar. Deixa eu limpar as tuas feridas. Deixa eu te refazer. Deixa eu dar uma festa para você. Não se preocupa com aquilo que vai vir. Não se preocupa com os próximos capítulos. Mas alguém corajosamente quer se deixar ser alcançado pelo Senhor. Quero que corajosamente você fique em pé onde você está. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Nunca é tarde. Nunca é tarde para voltar para a casa do Pai. Para dizer para o Senhor: Senhor, eu também te amo. Talvez não na mesma intensidade que o Senhor me ama, porque meu amor é frágil. Mas me ensina, se o Senhor me ama, então é muito provável que eu vou saber te amar. Você que tomou uma decisão nessa noite, eu quero que você faça uma oração dizendo assim:
Pai, eu te amo. Pai, eu te amo. Pai, eu te amo. Me ajuda a te amar verdadeiramente. Perdoa os meus pecados. Quero convidar toda a igreja a ficar em pé. Nós vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, obrigado por nos amar. Obrigado porque o Senhor é o filho mais velho que vai atrás do filho mais novo. E nos traz para perto do Pai. Obrigado pelos teus laços de amor que nos cercam. Quando não havia mais solução para nós, o Senhor inventou uma solução, nos dando o Senhor Jesus como preço, como pagamento dos nossos pecados. E agora nós temos livre acesso ao Pai. E isso nos constrange. Isso nos humilha. E nós te louvamos, te louvamos, te louvamos e te louvamos. Porque não foi a gente subindo numa torre para alcançar o Senhor, mas foi o Senhor descendo para alcançar a cada um aqui. A nossa oração, Senhor, é que o Senhor alcance as pessoas que o Senhor alcance aquela prostituta da esquina, que o Senhor alcance aquele presidiário, que o Senhor alcance aquele enfermo no hospital, que o Senhor alcance aquele morador de rua, que o Senhor alcance aquele governante, aquele empresário, aquele pai, aquela mãe, aquele filho, aquele namorado, aquela namorada. Que o Senhor encante, que o Senhor lace com os teus laços de amor e de bondade. Recebe, Senhor, essa celebração de domingo à noite como um ensaio para o resto das nossas vidas. Que a nossa segunda-feira seja de celebração ao Senhor, nossa terça-feira de celebração ao Senhor, e todos os outros dias vivendo em amor, em romance, em obediência ao nosso Pai. Oramos gratos no nome que está acima de todo o nome. Nome de Jesus. Amém.